E aí, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos e iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Cajazeiras, aqui no estado da Paraíba. Eu sou o coordenador pedagógico, professor Marconildo Viegas, sou também professor de língua portuguesa aqui em João Pessoa e sou concurseiro. Eu vi que não tem muito material na internet ou disponível, né, para vocês estudarem, então eu estou produzindo este vídeo. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Vai ser leitura do texto teórico dos sites oficiais, então aqui não é dica de cursinho, vai ser esse tipo de leitura. Muitas bancas elas falam sobre a bandeira do município e do brasão. Aqui nós temos o estudo sobre a bandeira e o brasão. A bandeira do município de Cajazeiras, ela tem um muro no fundo da bandeira. Este muro representa a primeira escola fundada nesta cidade. E temos esse formato ondulado, que significa um livro aberto. Além disso, temos essas 5 espadas, né, nessa parte vermelha, na qual simbolizam, com as quais simbolizam as 5 primeiras famílias que fundaram a cidade, né? A família Albuquerque, a família Silva, a família Gomes, a família Souza e a família Rolim. Então, nessa bandeira está sendo representada aqui bastante a história da cidade, né? A cidade que ensinou a Paraíba a ler, né? Diz o lema. E nós temos o brasão. O brasão da cidade, ele remete também às 5 primeiras famílias, certo? A família Albuquerque, a Silva, a Gomes, a Souza e a Rolim. Como também o próprio muro da escola, da primeira escola, e a frase Habemus Fundamentis, que é em latim e significa desde a base, desde a origem, desde o alicerce. Então nós temos aqui que o alicerce da cidade de Cajazeiras é a educação. Sempre foi a educação, de acordo com a história, ok? E todas essas informações estão no site da prefeitura. Aqui no site da prefeitura nós temos a bandeira de Cajazeiras, de onde foi que eu tirei a explicação, né? A história, né? Tem muita coisa boa no site de Cajazeiras, né? Da prefeitura de Cajazeiras, é um site bastante legal, certo? Aqui tem a bandeira da cidade, ela está como um dos símbolos na lei orgânica da cidade, certo? Aí eu vou ler para vocês depois um pedaço da lei orgânica em um outro vídeo. E aqui nós temos também o brasão da cidade de Cajazeiras, certo? Da forma que eu já expliquei para vocês, a representação da escola, do livro aberto e das 5 principais famílias da cidade. Além disso, que faz parte dos símbolos da cidade de Cajazeiras, como está na lei orgânica, existe o hino municipal, certo? Cajazeiras teu nome reluz, numa auréola de amor e glória. Desde o berço essa fonte de luz que traçou teu destino na história. É por isso que vimos ufanos festejar tua glória em conteste, que resplende e ilumina há 100 anos, terra e céus dos sertões do Nordeste. Porque mais resplandeça e se veja teu roteiro entre as coisas da terra. Esta fonte brotou junto à terra que teus feitos maiores encerra. As pessoas que bebem sequiosas a água viva a correr desta fonte sentem na alma perfume de rosas e lampejos de sol sobre a fonte. Bem sentimos que vem esse brilho, como todos os dons que são teus, das sementes de luz que teu Filho semeou sobre as bênçãos de Deus. Praza aos céus que essa chama bendita, hoje acesa, se alteie sempre assim, crepitando como ora crepita, em memória do Padre Rolim. Então está no site de Cajazeiras
o hino da cidade. Vamos analisá-lo. Na primeira estrofe nós temos aqui, né, o engrandecimento da cidade, né? Cajazeiras, teu nome reluz numa auréola de amor e glória, certo? Desde o berço, essa fonte de luz que traçou teu destino na história. Então, a cidade muito importante, ela mesma que traçou o seu destino. Esse destino vai ser baseado na educação, vocês vão ver lá aqui no texto, certo? E justamente relembrando o Padre Rolim, que é a grande personalidade da cidade, que tinha a educação como base para tudo, para o desenvolvimento. É por isso que vimos ufano, né, festeja a tua glória, falando ainda da cidade, sobre a glória da cidade, sobre que há mais de 100 anos ela está ali no sertão do Nordeste, né, que é uma base importante ali naquela região, né? Por mais resplandeça e se veja, teu roteiro entre as coisas da terra, esta fonte brotou junto à igreja. Então, como religiosidade aqui, né? O padre era muito religioso, as pessoas religiosas também, que vamos ver na história, que doou uma parte da terra, e aí foi construída a capela, foi construída a escola, e assim começou então a se desenvolver a cidade. Então nós temos aqui vários aspectos históricos, religiosos também, certo? E até geográficos nessas 3 primeiras estrofes. Então as pessoas que bebem sequiosa água viva a correr desta fonte sentem na alma perfume de rosas e lampejos de sol sobre a fonte. Então aqui fazendo uma metáfora em relação ao saber, à educação. Bem sentimos que vem esse brilho com todos os dons que são teus, das sementes de luz que teu filho semeou sobre as bênçãos de Deus. Essa luz que teu filho semeou, ela está falando sobre os moradores, mas está falando sobre a memória do Padre Rolim, que teve a iluminação de Deus para semear sobre as bênçãos de Deus a educação na cidade, a construir as escolas que ele se propôs. Praza aos céus que essa chama bendita, a chama da educação, hoje acesa se alteie sempre assim, crepitando como ora crepita em memória do Padre Rolim. Então, nós vamos ver aqui sempre a educação como base da cidade, ok? Então, está no site da Prefeitura de cajazeiras.pb.gov.br/símbolos. Ainda sobre a história, está no site da Prefeitura, nós vamos fazer aqui a leitura dos textos teóricos, como eu falei. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Segundo relatos de documentos antigos, datados do século XVIII, as terras localizadas à margem da Lagoa de São Francisco foram, por meio de uma sesmaria, cedidas aos proprietários Francisco Gomes Brito e José Rodrigues da Fonseca, pelo governador da capitania da Paraíba, Luiz Antônio Lemos Brito. 13 anos mais tarde, em 7 de fevereiro de 1767, José Jerônimo de Melo, outro governador da capitania, doou parte dessas terras para o pernambucano Luiz Gomes de Albuquerque, que mais tarde fundou a Fazenda Cajazeiras, também por vezes denominada de Sítio Cajazeiras. Essa fazenda foi doada pelo seu fundador a uma de suas filhas, Ana Francisca de Albuquerque, depois que ela se casou com Vital de Souza Rolim, membro de uma família tradicional cearense vinda da cidade de Jaguaribe. Com a doação, o local se tornou uma fazenda de gado muito grande. Em 1804, próximo ao sítio, foi construída a Casa Grande da Fazenda, que era uma residência, e o açude grande, que servia para abastecer a população local, bem como para a criação de animais. Daí o padre Inácio de Souza Rolim, ele vai fundar o Colégio de Salesianos, que deu origem à cidade de Cajazeiras. Da união matrimonial entre Ana e Vital, nasceram alguns filhos, entre os quais se destaca Inácio de Souza Rolim, nascido no sítio Serrote em 22 de agosto de 1800, e ordenado como sacerdote do Palácio Episcopal de Olinda, em Pernambuco, em setembro de 1825, ele com 25 anos. Quase 4 anos depois, em 1829, o padre Rolim funda a Escola de Serraria,
que tem ligação direta com a fundação de Cajazeiras. Essa pequena escola começou a crescer a partir de 1833, atraindo estudantes do local e de outras regiões. Em 1836, Ana de Albuquerque fundou uma capela dedicada à sua devota Nossa Senhora da Piedade, que hoje corresponde à Catedral Diocesana, que também é padroeira da cidade, Nossa Senhora da Piedade. Posteriormente, a escolinha de serraria, que havia sido construída em uma casa feita de madeira, se mudou para uma nova casa agora feita de alvenaria. E em 1843, o padre Rolim vai se mudar para o seu sítio de origem, onde ainda residiam seus progenitores, e funda um colégio de salesianos, hoje Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que viria a atrair vários estudantes e até mesmo personalidades, entre elas o padre Cícero, vindo do Juazeiro do Norte, do Ceará. Além dele, outras personalidades também estudaram lá e passaram a residir nas imediações do colégio, sendo por isso o motivo pelo qual Cajazeiras é referida como a terra que ensinou a Paraíba a ler. Essas residências deram origem a uma cidade que viria a se chamar Cajazeiras, em referência à antiga fazenda de mesmo nome, fundada por Luiz Gomes de Albuquerque, onde estavam plantadas várias cajazeiras, Spondias lutea, árvore da família das anacardiáceas, que fornece o cajar como fruto. Em 29 de agosto de 1859, através da Lei Provincial número 5, Cajazeiras vai se tornar um distrito, pertencente ao município de Sousa. Já em 23 de novembro de 1863, a Lei Provincial número 92, sancionada pelo governador Francisco de Araújo Lima, eleva o distrito à categoria de vila e o desmembra de Sousa, tornando-se um novo município da Paraíba, na época província da Paraíba do Norte. Em 20 de junho de 1864, ocorreu a instalação do governo municipal, que foi assumido pelo vereador e presidente da Câmara, o sacerdote e vigário paroquial José Tomás de Albuquerque. Como vila, o município passou um dos momentos mais agitados de toda a sua história, de forma política, com o desentendimento entre políticos conservadores e liberais e com a ocorrência de alguns episódios como o assassinato do tabelião Leandro Soares. Finalmente, em 10 de julho de 1876, através da Lei Provincial número 616, a vila é elevada à condição de cidade. E aí o historiador cajazeirense Deusdedito Leitão, nos anos de 1844 e 1845, antes mesmo de se tornar distrito, Cajazeiras já vinha ganhando espaço no jogo político da Paraíba, segundo o historiador, com a eleição do bacharel Manuel de Souza Rolim como deputado. Em 1914, Cajazeiras ganhou uma diocese, desmembrada da então Diocese de Paraíba, elevada à arquidiocese no mesmo dia, tendo como igreja episcopal a Capela de Nossa Senhora da Piedade, fundada por Ana de Albuquerque. No ano seguinte, em meio a uma das secas mais graves da história do Nordeste, foram iniciadas as obras de ampliação do Açude Grande, entregues em 16 de novembro de 1916. Ainda na primeira metade do século XX, outros fatos notórios na história de Cajazeiras foram a inauguração do transporte ferroviário em 1922, a chegada da energia elétrica em 1923 e a inauguração da primeira agência bancária do Banco do Brasil em 1938. Em 1948, o dia 22 de agosto, data do nascimento do Padre Rolim, vai se tornar um feriado municipal, por meio de um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal pelo então vereador Geminiano de Souza. Desde a emancipação política de Cajazeiras, desmembraram-se do seu território São José de Piranhas em 1885, Cachoeira dos Índios em 1961 e Bom Jesus em 1963. Todos eram distritos que antes se tornaram municípios. Em 1978 foi criado o distrito de Catolé dos Gonçalves, apesar de não ter sido oficialmente instalado. Nos dias atuais, o município de Cajazeiras é formado por dois distritos, Cajazeiras, onde está localizada a sede municipal, e Engenho Ávidos, este último criado pela Lei Estadual nº 424, de 28 de outubro de 1915. Está no site da Prefeitura de Cajazeiras todas essas informações que são baseadas no IBGE.
Aí aqui nós temos alguns dados que estão desatualizados, porém vamos estudar esses dados quando for daqui a pouco com os prints do IBGE. Então esses dados eu vou passar alguns deles, mas alguns aqui eles estão desatualizados e eu vou sempre falar sobre esses dados desatualizados. Mas reforçando que logo após essa leitura tem os prints do site do IBGE que estão atualizados segundo o censo de 2022. Cajazeiras é um município brasileiro no interior do estado da Paraíba. Pertence à mesorregião do Sertão Paraibano e à microrregião de Cajazeiras e está distante 468 km da capital do estado. Ela ocupa uma área, que essa área ela está desatualizada, vamos ver no site do IBGE, e a sua população em 2010 era de 58.446 habitantes. E ele era o 7º maior município em população da Paraíba, viu? Então, João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e outras cidades, Campina Grande e Cajazeiras estava lá como a 7ª maior cidade da Paraíba. As temperaturas médias são de 25,9 graus Celsius ao ano. Cajazeira possui um dos melhores índices IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da Paraíba. O valor do IDH em 2010 já era 0,679, um índice muito bom. Era o 7º melhor do estado e maior do sertão da Paraíba, sendo considerado como médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Economicamente. O setor terciário é sua principal fonte de renda, tendo o comércio e serviços como importantes atividades econômicas. Foi desmembrado do município de Sousa em 1863 com o nome de Cajazeiras, que faz referência a uma fazenda fundada no século XVIII por Luiz Gomes de Albuquerque, onde existiam várias cajazeiras, árvores que produzem o cajá. Nos dias atuais, Cajazeiras é a principal cidade da região do Alto Piranhas e polariza 15 municípios do extremo oeste da Paraíba. Possui uma cultura diversificada, realizando diversos eventos anualmente, como o Carnaval e o Festival Estadual de Teatro, e possuindo várias atrações como o Teatro Heracles Pires. Segundo relatos de documentos antigos, datados do século XVIII, as terras localizadas à margem da Lagoa de São Francisco foram, por meio de uma sesmaria, cedidas aos proprietários, que a gente já viu essa história, Francisco Gomes Brito, é bom lembrar esses nomes porque às vezes as bancas pedem, viu? E José Gomes da Fonseca, pelo governador da capitania da Paraíba, o Luiz Antônio Lemos Brito. Aí depois de 13 anos, em 1767, José Jerônimo de Melo, que é outro governador da capitania, vai doar essa parte dessas terras para Luiz Gomes de Albuquerque, que era pernambucano, e vai fundar a Fazenda Cajazeiras, também chamada de Sítio Cajazeiras. Aí uma de suas filhas, Ana Francisca de Albuquerque, se casa com Vital de Souza Rolim. Ele é um membro de uma tradicional família cearense, vinda lá de Jaguaribe, que a gente já viu isso aqui. E daí, com a doação, o local se torna uma grande fazenda de gado. E em 1804 é construída a Casa Grande da Fazenda e o Açude Grande, que a gente já leu. Essa outra parte nós também já lemos, que nasceram alguns filhos de Ana e Vital. Esse destaque Inácio de Souza Rolim, nascido no sítio Serrote, 22 de agosto de 1800. Aí vai nascer o padre Rolim e vai fundar a escola, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Colégio Salesiano, certo? Então é a terra que ensinou a Paraíba a ler. A gente já leu essa parte aqui toda. Toda essa outra parte também nós já estudamos e vimos que José Tomás de Albuquerque, ele vai ser o primeiro presidente da Câmara, certo? Vereador e presidente da Câmara, o José Tomás de Albuquerque, quando Cajazeiras se torna uma cidade. E também Cajazeiras vai ter uma diocese, que vai ser desmembrada da diocese da Paraíba, certo? E aqui nós temos que Cajazeiras tem 2 distritos, Cajazeiras e Engenho Ávidos. Em relação ao artesanato, é uma informação nova, é uma das mais espontâneas da expressão cultural cajazeirense. Em várias partes do município é possível encontrar uma produção artesanal diferenciada,
criada de acordo com a cultura e o modo de vida local e feito com matérias-primas como tapeçarias, as rendas e o vidro. Alguns grupos, como a Associação das Louceiras do bairro São José, se reúnem e lá também tem diversos artesãos na região, eles todos se reúnem ali, disponibilizando espaço para confecção, exposição e venda dos produtos artesanais. Normalmente essas peças são vendidas em feiras, exposições ou lojas de artesanato. Eu também conheço um grande artista, ele não é artesão, mas ele é um grande professor de literatura e cordelista, o Zé Vicente, lá do Patamuté. Então, Zé Vicente Patamuté, um abraço para você, viu? Gosto muito de você aí, gente fina, pense num homem inteligente aí, por isso que diz que a Paraíba começou a ler por Cajazeiras, viu? Porque é um homem altamente culto, inteligentíssimo. Então, voltando aqui no Teatro Cajazeiras, tem lá o Teatro Heracles Pires, que está sendo reformado, uma das principais casas de espetáculos da Paraíba, inaugurado em 26 de janeiro de 1985, vinculado ao Espaço Cultural da Paraíba, né, o FUNESC, cedia eventos como debates, feiras, mostras e oficinas de arte. É nesse teatro onde é realizado o Festival Estadual de Teatro de Cajazeiras, o Cajazeirato, que ocorre desde 2006 nos dias 19, 20 e 21 de novembro de cada ano. E isso é bom lembrar, viu? Porque às vezes as bancas pedem também, né? Que começou em 2006, o Cajazeirato, nos dias 19, 20 e 21 de novembro. É realizado pela Associação Cajazeirense de Teatro, em parceria com a Prefeitura Municipal e outros órgãos. Seu nome é uma homenagem à teatróloga Heracles Pires Ferreira. Além do Festival de Teatro, outros eventos realizados no município são Carnaval, a Mostra de Cultura Cajazeirense, Festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade e Festa da Emancipação Política. Cajazeiras também tem uma estátua do Cristo Redentor, no mesmo nome, que é um importante atrativo turístico de Cajazeiras, certo? A estátua do Cristo Redentor. Possui diversos atrativos turísticos, como a Biblioteca Pública Municipal Dr. Castro Pinto, a antiga estação ferroviária, a estátua do Cristo Redentor, a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima e a Igreja de São João Bosco e o Teatro Heracles Pires. O Poder Executivo do município é representado pelo prefeito e seu gabinete de secretários, em conformidade ao modelo proposto pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da cidade. O atual prefeito é José Aldemir, até 2024, né? E nós temos aqui, que fala sobre a política, ele venceu as eleições, certo? O Poder Legislativo, por sua vez, é exercido pela Câmara Municipal, localizada na Casa Otacílio Jurema e formada por 15 vereadores. Por ser uma cidade grande, são 15 vereadores. Cajazeiras se rege pela Lei Orgânica, promulgada em 4 de abril de 1990, e abriga uma comarca do Poder Judiciário Estadual da segunda instância, com sede no Fórum Promotor Ferreira Júnior, cujos termos são Bom Jesus e Cachoeira dos Índios. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Cajazeiras possuía em dezembro de 2013 43.688 eleitores, o que representa 1,531% do total da Paraíba, ou seja, é uma cidade grande. Em se tratando dos partidos políticos, dos 30 partidos existentes no Brasil, 28 possuem alguma representação no município. Então aqui nós temos, como eu disse a vocês, né, os dados do município, que está no site da Prefeitura de Cajazeiras, e como eu disse também, tem alguns dados que estão desatualizados. Sim, lembrar que o gentílico é cajazeirense, viu? Às vezes tem banca que pede isso. O clima é semiárido, ok? A distância para a capital é 468 quilômetros, certo? A emancipação é no dia 22/8 e a fundação também, 22 de agosto. Está aqui no site da prefeitura. Se tiver alguma divergência, a pessoa pode entrar com recurso, né? E aí citar esses sites aqui, tá bom? Lembrar que eles pedem essas datas também. Vamos aqui para os dados do IBGE, certo?
A Cajazeiras, o gentílico é cajazeirense, o aniversário aqui é dia 22 de agosto da cidade, não é dia 28 de agosto, como está lá no site. Aqui no site do IBGE está 22 de agosto. A população do censo de 2022 é de 63.239 pessoas. A densidade demográfica é alta, 112,38 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, a densidade demográfica é muito alta, a quantidade de gente na cidade é muito alta, a cidade de porte médio. Em relação à pirâmide etária, nós vamos ver aí que pela primeira vez, eu vejo que duas faixas etárias elas estão iguais. Para mim, um pouquinho só de diferença, mas para mim deu igualzinho. A população economicamente ativa de 20 a 24 anos e a de 35 a 39 anos são aqueles que têm a maior quantidade de pessoas na cidade. Então é uma cidade que é jovem, viu? De 20 a 24 anos e de 35 a 39 anos, ok? Então é uma cidade jovem. Em relação ao rendimento de trabalho, as pessoas da cidade elas têm um salário médio mensal de 1,7 salários mínimos, certo? Porém, de 60 e tantos mil pessoas, somente 10.662 pessoas elas estão com carteira assinada. Ou seja, a população ocupada é 17,04%. É muito baixa a quantidade de população ocupada, certo? Enquanto isso, a maioria, quase a metade, 43,1%, quase 45%, né, vive com menos de meio salário mínimo. Isso é um dado de 2010, que pode ter sido mudado ou não. E dessa forma, é uma grande parcela da população que vive com até meio salário mínimo mensal, certo? Precisa de muita política pública para aumentar isso aqui, ok? Então, as pessoas ocupadas e as pessoas que vivem de até meio salário mínimo mensal. Em relação à educação, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, é de 97,2%, ou seja, 3% aproximadamente está fora da escola. Isso é um dado de 2010 que pode ter sido atualizado, porém é o dado oficial que temos aqui. O IDEB dos anos iniciais, né, do primeiro ao quinto ano, é de 5,1, é bom, né, que vai até 6, a meta é 6, então é bom. Já o dos anos finais, que são aqueles que estudam do sexto ao nono ano, é de 4,9, precisa melhorar um pouquinho. As matrículas no ensino fundamental em 2021 foram 8.499 matrículas. Já no ensino médio, que compete ao Estado, foram 3.212 matrículas. Os docentes do ensino fundamental, tem muita escola, 453 pessoas são docentes na cidade de Cajazeiras. Já no ensino médio, que compete ao Estado, são 290 professores. O número de estabelecimento de ensino fundamental são 48 escolas, certo? E o número de ensino médio são 13, uma quantidade de escola de ensino médio muito grande aqui. Já de ensino fundamental, ela precisa aumentar um pouquinho mais, viu? Porque tem cidade no mesmo porto que tem mais escolas de ensino fundamental. Em relação à economia do município, o PIB per capita é de 19.683,90 vezes 1.000. As rendas externas é de 76,7%, ou seja, a maior parte é do governo do estado e do governo federal. E aqui, mas desse dado aqui, em relação a outras cidades, a cidade de Cajazeiras já tem uma autonomia muito boa em relação à renda, porque outras cidades têm bem pouquinho aqui, a porcentagem é bem pouquinha dessa autonomia, certo? Eles dependem muito das receitas, das fontes externas. E aqui nós temos
um total total de receitas realizadas e de despesas empenhadas. Um dado de 2017 que diz que tem mais ou menos 3 milhões de reais de débito, né? A receita que tem é menor do que a despesa. Então, tem aí um débito. Essa é a primeira vez que eu vejo que a cidade tem um débito em relação à receita realizada e à receita empenhada. Em relação à saúde, nós temos aqui um dado de 2020 que é em relação à mortalidade infantil, que é 16,48 óbitos por 1.000 nascidos vivos. É um índice muito alto, certo? E a internação por diarreia em 2016 é uma internação por cada 1.000 habitantes. Já os estabelecimentos de saúde, um dado de 2009, pode ter sido aumentado ou não, são 33 estabelecimentos de saúde na cidade de Cajazeiras. Porém, a mortalidade infantil é muito alta, viu? Em relação ao meio ambiente, a área urbanizada ela é relativamente grande, 14,30 km², certo? O esgotamento sanitário é quase mais da metade da cidade tem esgotamento sanitário, um dado de 2010, certo? 54,8%, quase 55% da cidade tem esgotamento sanitário. A arborização de vias públicas, um dado também de 2010, é 94,4%. A urbanização de vias públicas, um dado de 2010, 8,3%, é muita pouca rua calçada, certo? Aí tem que fazer política pública para calçar ruas, para fazer praças. Porém, com os dados que a gente teve das receitas empenhadas e receitas que foram recebidas e receitas pagas, né? Nós vemos que tem um débito de 6 milhões, então não dá para fazer muita coisa, a prefeitura fazer muita coisa. Então, em relação ao território, 562,703 km². O centro subregional, isso é na hierarquia urbana. Na região de influência é Arranjo Populacional de Campina Grande, a região intermediária é de Souza, Cajazeiras, a região imediata é de Cajazeiras, a mesorregião é do Sertão Paraibano e a microrregião é de Cajazeiras. Aqui é a história que está no site do IBGE. Desmembrado do município de Souza em 1863, o nome Cajazeiras faz referência a uma fazenda fundada no século XVIII por Luiz Gomes de Albuquerque, onde existiam várias cajazeiras. A gente já leu sobre isso. Segundo relatos de documentos antigos, datado do século XVIII, foi ali à margem da Lagoa de São Francisco, foram por meio de uma Maria doadas aquelas terras para Francisco Gomes Brito e José Rodrigues da Fonseca, pelo governador da época, né? A gente já leu sobre isso. Aí a fazenda Cajazeiras é fundada com o nome de Sítio Cajazeiras. Aí Ana Francisca de Albuquerque vai casar com Vitaldi de Souza Rolim, que era de Jaguaribe, lá no Ceará, família tradicional. Aí dali se tem uma grande fazenda de gado e depois é construída a Casa Grande da Fazenda e o Açude Grande, que é para alimentar, que é para abastecer o local, né, as pessoas. Então, dentre os filhos de Ana e Vital, nasce o Inácio de Souza Rolim, no sítio Serrote, que a gente já leu, e ele vai ser chamado de Padre Inácio de Souza Rolim, e vai ser então fundador do Colégio Salesiano, lá com o nome de Cajazeiras. Aquela região se tornou o nome Cajazeiras, e a gente já leu tudo sobre essa parte aqui, né? Então, até o Padre Cícero já teve na cidade de Cajazeiras. E aqui toda essa informação pode cair que às vezes as bancas elas pedem. Formação administrativa, distrito criado com a denominação de Cajazeiras pela Lei Provincial número 5 de 29/8 de 1859, subordinado ao município de Souza. Elevada à categoria de vila com a denominação de Cajazeiras pela Lei Provincial número 92 de 22/11 de 1863, sendo desmembrado de Souza.
sede na povoação de Cajazeiras, constituído de um único distrito, que é o sede, que foi instalado em 20 de 6 de 1864. É levada à condição de cidade com a denominação de Cajazeiras pela Lei 616, de 10 de 7 de 1876. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído somente o distrito sede, e assim permanece em divisões territoriais de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937. Pelo ato municipal anterior a 2 de 3 de 1938 e no parágrafo único do artigo número 10 da Lei Estadual 424, de 28 de 10 de 1915, foram criados distritos de Cachoeira dos Índios e Engenho Ávido e anexos ao município de Cajazeiras. Já em divisão territorial de 1 de 7 de 1950, o município é constituído de 3 distritos: Cajazeiras, Engenho Ávido e Cachoeira dos Índios, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1955. Aí, pela Lei Estadual 185, de 6 de 9 de 57, é criado o distrito de Bom Jesus e anexado ao município de Cajazeiras. Dessa forma, em 1 de 7 de 1960, em divisão territorial, o município é constituído já de 4 distritos: Cajazeiras, Bom Jesus, Cachoeira dos Índios e Engenho Ávido. Lembrar que esses outros foram desmembrados, só Engenho Ávido que ainda é distrito. A Lei Estadual 2.688, de 26 de 12 de 1961, vai desmembrar do município de Cajazeiras o distrito de Cachoeira dos Índios, que vai ser elevado à categoria de município. Já na Lei 3.906, de 5 de 11 de 1963, vai desmembrar do município de Cajazeiras o distrito de Bom Jesus, que vai ser elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31 de 12 de 1968, o município é constituído de 2 distritos, Cajazeiras e Engenho Ávido. Assim vai permanecendo em divisão territorial de 31 de 12 de 1971. Já na Lei Estadual número 3970, de 13 de 3 de 1978, é criado o distrito de Catolé dos Gonçalves e anexado ao município de Cajazeiras. Em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1983, o município aparece então com 2 distritos, Cajazeiras e Engenho Ávido, não figurando o distrito de Catolé dos Gonçalves, pois este foi criado e não instalado. Em divisão territorial datada de 1988, com a Constituição, o município aparece constituído de 2 distritos, Cajazeiras e Engenho Ávido, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. Está no site da Prefeitura de Cajazeiras, citado aqui no site do IBGE. Cajazeiras é um município brasileiro situado na extremidade ocidental do estado da Paraíba, pertencente à mesma região do Sertão Paraibano, e a microrregião de Cajazeiras vai se localizar da capital mais ou menos 476 quilômetros de distância. Ocupa uma área de 562,703 km², dos quais quase 3 km² estão em perímetro urbano. Sua população recenseada em 2010 era de 58.446 habitantes, sendo o 7º mais populoso do estado e o primeiro de sua microrregião. O município conta ainda com uma importante tradição cultural, que engloba arte, literatura, teatro, turismo, eventos, etc. Seus principais e mais tradicionais clubes de futebol são o Atlético Cajazeirense de Desportos e o Paraíba Esporte Clube. Cajazeiras é sede também de diversos eventos anuais, como o Cajazeirato, a festa de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira, e mostra da cultura cajazeirense e a festa de emancipação política. Todas essas informações aqui nós já vimos no site do IBGE e no site da Prefeitura. E a predominância do espaço rural foi e está sendo substituída pelo urbano para atender às exigências da expansão urbana, dada pelo aumento de atividades produtivas na cidade, como indústria, comércio e serviços, e pelo aumento da demanda habitacional gerada pela concentração populacional. O limite entre o campo e a cidade está deixando de ser visível e a população do campo vem descrescendo a cada ano, viu? Então, aqui é uma característica que a gente não tinha observado ainda. Cai muito os municípios limítrofes, viu, pessoal? Então, vamos aí memorizar. Os municípios limítrofes são Santa Helena, São João do Rio do Peixe, a norte, São José de Piranhas, a sul, Nazarezinho e novamente São José de Piranha,
E novamente São José do Rio do Peixe a leste, Bom Jesus e Cachoeira dos Índios a oeste. Em relação a relevo e hidrografia, o relevo do município de Cajazeiras está incluído na chamada planície sertaneja. Esta planície é constituída de elevações alongadas e alinhadas residuais, com pediplanos arrasados, com altitude de 298 metros acima do nível do mar. O tipo de solo predominante é podizolítico, vermelho-amarelo, equivalente ao eutrófico, que tem uma fertilidade alta, texturas média e média cascalhenta, acentuadamente drenado, e relevo suave, latossolos, porções estritas e solos de aluvião, resultado da degradação e da decomposição de rochas cristalinas do embasamento. O município vai se encontrar com toda a sua área territorial inserida na bacia hidrográfica do Rio Piranhas, na subbacia do Rio do Peixe. Seus principais rios são Rio Piranhas e Rio dos Peixes. O Rio Piranhas, a sul, nasce próximo à divisa da Paraíba com o Ceará, na Serra do Bongá, em Bonito de Santa Fé, com 203 km de extensão. Percorre todo o sertão paraibano, saindo da Paraíba pelo município de Brejo do Cruz e entrando no Rio Grande do Norte pelo município de Jardim de Piranhas, até desaguar no Oceano Atlântico pelo município de Macau. Pelo fato de nele estar localizada a barragem Mãe d'Água, em Coremas, que irriga muitas terras próximas, o rio é de extrema importância para o estado da Paraíba. O outro rio que passa por Cajazeiras é o Rio dos Peixes, que deságua no Rio Piranhas. Além dos rios, existe em Cajazeiras um antigo reservatório de água, o Açude Grande, construído em 1916 durante a gestão do presidente Epitácio Pessoa e um dos destinos turísticos mais visitados do município. Em relação ao clima, o clima de Cajazeiras é semiárido, quente e seco, com elevadas temperaturas durante o dia e temperaturas mais amenizadas à noite. As temperaturas médias são 23 graus e 30 graus, dependendo das oscilações médias, esses valores podem variar tanto para baixo como para cima. Além de chuvas escassas e irregulares, com uma pluviosidade abaixo dos 600 milímetros anuais. O clima de Cajazeiras é definido em duas estações: a estação das secas, que é o verão, que costuma ocorrer entre os meses de setembro a dezembro, e a estação chuvosa, que é o inverno, dominada pelas chuvas. O mês mais quente é novembro, com uma média de 27,25 graus Celsius, sendo 21,9 graus Celsius e 33,3 graus Celsius, as médias mínimas e máximas, respectivamente. E o mês mais frio é junho, que tem uma temperatura mínima de 19 graus Celsius e máxima de 27,7, com uma média de 23,35 graus Celsius. A precipitação média anual é de 896,7 milímetros, sendo outubro o mês mais seco, quando ocorrem 12,5 milímetros. Em março, o mês mais chuvoso, a média fica em 244,3 milímetros. Em relação ao produto interno bruto, Cajazeiras é o maior de sua microrregião, destaca na área de prestação de serviço. O setor primário é o menos relevante da economia de Cajazeiras. Nós temos que todo o PIB do município, o valor aqui é muito pequeno em relação adicionado ao bruto da agropecuária. No segundo IBGE, em 2009, o município possuía 10.659 bovinos, 260 equinos, 1.477 suínos, 1.080 caprinos, 165 assininos, 270 muares, 2.345 ovinos e 34.100 aves, sendo 26.500 galos, frangos e pintinhos e 7.600 galinhas. Também foram produzidas 2.483 litros de leite de 2.125 vacas ordenhadas e 46.000 dúzias de ovos de galinha. Na lavoura temporária se produz arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho e tomate. No setor secundário é o segundo menos relevante para a economia do município, certo? Então aqui nós temos que já no setor terciário ele é o mais relevante para a economia municipal. A prestação de serviço é muito alto e tem 1.342 unidades locais, 1.287 empresas e estabelecimentos comerciais atuantes e 11.589 trabalhadores, certo? Esse dado é importante, ok? Nós temos aqui mais informações, então uma revisão, aí tem uma foto panorâmica da cidade, os símbolos, a bandeira e o brasão,
a bandeira simbolizando o muro da escola, o livro, as 5 famílias, da mesma forma o brasão, com a frase Habemus Fundamentis, que é desde a fundação, desde a origem, desde o alicerce. E temos o hino, o gentílico é cajazeirense, a localização está no Alto Sertão da Paraíba, a região metropolitana é Cajazeiras, os municípios limítrofes ao norte é Santa Helena e São João do Rio do Peixe, ao sul São José de Piranhas e Barro, no Ceará, a leste é Nazarezinho e São João do Rio do Peixe, e a oeste Bom Jesus e Cachoeira dos Índios. Mais ou menos 475 quilômetros até a capital é a sua distância. A fundação é no dia 22 de agosto de 1863. O prefeito atual é José Aldemir Meireles de Almeida. A área total é de 562,703. A população estimada em 2021 era de 62 mil, mas não é, né? A densidade demográfica mudou, o clima é semiárido, a altitude é 295 metros quadrados, o IDH é 0,679, é médio, certo? Que é uma cidade grande. E aqui o site da prefeitura, cajazeiras.pb.gov.br. Então aqui nós temos, em relação à história, a primitiva imagem de Nossa Senhora da Piedade, que pertenceu à mãe do Padre Rolim. Em relação à geografia, está situada lá no sertão da Paraíba, e a região geográfica intermediária é Souza Cajazeiras. Os municípios limítrofes São José do Rio do Peixe, Nazarezinho, São José de Piranhas, Cachoeira dos Índios, Bom Jesus, Santa Helena e Barro, no Ceará. O relevo de Cajazeiras possui a predominância de superfícies aplanadas com eventuais elevações residuais alongadas que caracterizam a depressão sertaneja. Predominam os solos brunos, não cálcico e latossolos, do tipo vermelho-amarelo. Existe uma pequena área de vertissolo a nordeste. Esses solos são formados em sua maioria pela decomposição das rochas. Então, nos meses de abril, maio, junho e julho são temperaturas médias abaixo dos 30 graus e os outros meses sempre acima dos 30 graus. Aí a precipitação chove mais em janeiro, fevereiro, março, abril, aí vai diminuindo, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro. Então vai aumentando no mês de dezembro. Então aqui são esses dados importantes. Em relação às pessoas, né? A distribuição populacional, nós temos mais mulheres do que homens, certo? Porém, em Engenho Ávidos, nós temos no distrito, nós temos mais homens do que mulheres. Na área urbana tem mais pessoas do que na área rural, porém em Engenho Ávidos é o contrário, tem mais pessoas na área rural do que urbana. Em relação à autodeclaração do censo, quase a metade da população se declara pardo, a outra parte, 45,57% brancos, 4,15% pretos e 1,06% amarelos, que é de origem japonesa ou chinesa. E 0,03% se identifica como dos povos originários. Todos os habitantes eram brasileiros natos, né? Não tinha nenhum de outra nacionalidade, certo? Pessoas que moram mais lá em Cajazeiras vêm do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte, também de outros 18 estados e no Distrito Federal. Em relação à religião, a maioria católico romano, tem uma porcentagem da população que são evangélicos e outros que têm religião espírita, ou outras religiões, certo? Nós temos aqui a foto da Catedral de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira da cidade, que pode cair também, viu? Em relação à política, pode pedir o nome do primeiro prefeito da cidade, certo? Então, depois que foi criado o cargo de prefeito, em 1928, a primeira pessoa que ocupou esse cargo foi o Delbrando Leal, mas antes foi um frei, que era da família dos Rolim, se eu não me engano,
e ele foi assim que a cidade foi fundada, ok? Então não se esquece disso também. Em relação à infraestrutura, nós temos as torres de telecomunicações no Morro do Cristo Redentor. O saneamento básico é feito pela Cagepa, que tem a sede regional do Alto Piranhas, nesta cidade. O fornecimento de energia é pelo grupo Energisa, certo? 220 volts. O lixo é coletado de 13.664 domicílios. E aqui eu tenho, para finalizar, não esquece de antes se inscrever no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, se você gostou desse vídeo. E vimos que foi leitura do texto dos sites oficiais, leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Aqui nós temos uma questão da Banca Educa em relação a Cajazeiras. Aí, a respeito do município de Cajazeiras, analise os itens abaixo. Foi elevada à categoria de vila com o nome de Cajazeiras pela Lei 92, de 22/11/1889, se desmembrando de Souza. Está correto isso aqui. Só foi elevada à condição de cidade com a denominação de Cajazeiras pela Lei 616, de 10/7/1876. Também está correto. De acordo com a Lei Estadual número 99, de 6/9/1957, é criado o distrito de Bom Jesus e anexado ao município de Cajazeiras. Olha, pessoal, isso aqui nós temos que ter uma ideia de leis, né? Uma lei que foi criada em 1957, o número dela é 99. Tá errado isso aqui. Se a Lei 92 estava em 1889 e a Lei 616 estava em 1876. Claro que a Lei 99 não estava antes, né? Que era de 1957. Então essa aqui está errada. Esse aqui não é a Lei 99 não, viu? Aí, distrito criado com a denominação de Cajazeiras pela Lei Provincial número 5, de 29/8/1859, de modo totalmente independente, sem subordinação a nenhum município. Aqui, quando ele diz de modo totalmente independente, sem subordinação a nenhum município, aqui está incorreto, porque Cajazeiras ela era distrito de Souza e foi então desmembrado. Logo, essas duas últimas estão erradas. Então, a única que está certa é a primeira e a segunda. Então, se liga aí que as bancas gostam de brincar com esses números e tal. Não é para decorar número, mas é você compreender a história da cidade. Uma questão faz muita diferença numa prova de concurso público. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.